Aí você vai ficar lá com a vovó aqui comigo, com esse olho cheio de canetinha. Olha com a vovó do desenho. Vai desenhar. Vamos lá. Continuando, só para a gente fechar. Concordância verbal. Quando a gente concorda o verbo com o sujeito e o restante da frase também. Um exemplo prático para a gente ver é essa tirinha do H. Onde quando ele fala do amigo dele, já tem dois dragões. Peraí, deixa eu só fechar a porta. Quando o Agar fala para o amigo dele, se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Por que a gente tem concordância verbal aí? A gente tem duas frases. Se eles não forem embora logo, a gente tem o eles como sujeito, uma terceira pessoa do plural. Então, o verbo concorda com a pessoa que está aí descrita, uma terceira pessoa do plural. A gente tem a segunda frase. Vamos precisar aprender a dormir em pé. A gente tem aí um sujeito em elipse, a gente não está vendo ele, mas a gente está falando sobre nós. Quem vai? Nós. Então, nós vamos. Se eu tenho uma primeira pessoa do plural como sujeito, o verbo também precisa vir na primeira pessoa do plural. Essa é a regra básica da concordância verbal. Para a gente garantir isso, a gente precisa respeitar as relações de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. É a concordância que a gente faz entre o número e pessoa e entre o sujeito e o verbo. Basicamente, é aquilo que a gente aprende quando a gente aprende a conjugar um verbo. Quem lê? Eu leio, tu lês, nós lemos, eles leem, vós leis, eles leem. Todas as pessoas do verbo concordam ali com as pessoas que estão nas vozes verbais. Então, a gente tem, nós lemos, ambas as frases, o sujeito está na primeira pessoa do plural e o lemos também está conjugado na primeira pessoa do plural. O rapaz estudava com muito foco. Eu tenho aí uma primeira pessoa do singular no verbo no passado. Então, o verbo precisa vir na primeira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, no caso, né? O rapaz é ele. Então, ele estudava. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Ambos eu mantenho na pessoa que ele está e no número que ela é, singular ou plural. A gente tem 3 regras básicas na concordância verbal. A primeira é que a gente sempre concorda a questão de concordância de sujeito composto antes do verbo. Se eu tenho um sujeito composto, sujeito de 2 núcleos, antes do verbo, o verbo sempre vem no plural. Maria e José conversaram até de madrugada. Não fica Maria e José conversou, ou Maria e José conversava. Maria e José conversaram até de madrugada, porque são eles. Então, se o sujeito é composto, o verbo vem no plural. A gente também tem a concordância do sujeito composto depois do verbo. O que é isso? É quando o sujeito composto vem depois do verbo. E aí o verbo pode ficar tanto no plural, como ele pode concordar com aquele que está mais próximo. Discursaram o diretor e professores. Ou discursou o diretor e professores. Ambos estão corretos. A gente tem também concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Por que a gente fala pessoas gramaticais diferentes? Porque quando a gente tem um sujeito composto e essas pessoas não são da mesma classe, da mesma linha, o verbo ele fica no plural, mas ele também concorda com a pessoa que tem uma prioridade a nível gramatical. O que é essa prioridade? Quer dizer que a primeira pessoa tem prioridade em relação à segunda e a segunda tem prioridade em relação à terceira. Ou seja, nós, vós e eles vamos à festa. E se vamos, está concordando com quem? Com a primeira pessoa. Se eu tenho as 3, qual que tem prioridade? A primeira. Nós vamos. Não seria nós, vós e eles vão à festa. Nós, vós e eles vamos à festa.
porque eu tenho a questão de prioridade pessoal aí. Alguns casos particulares que a gente também tem na concordância verbal. Toda vez que o coletivo vier especificado, a gente pode concordar com o coletivo no singular ou no plural. A multidão de fãs gritou. A multidão de fãs gritaram. Ambos estão corretos. A gente também tem o caso particular que se o sujeito formado de nome só aparece no plural e ele não vier precedido de artigo, ele fica no singular. Por quê? O artigo é um ativo determinante do sujeito, digamos assim, do substantivo. E o substantivo numa frase verbal vira o sujeito. Então, se eu tenho aí Estados Unidos, eu estou falando de um país em si. É um nome que tem a letra S, soa como se fosse plural, mas não é plural, porque o S que tem já é do nome. Então, se eu não tenho nada especificando, ele não é precedido de artigo, o verbo vai ficar no singular. Estados Unidos é uma nação poderosa. Ok, está correto. Mas se eu utilizar o artigo antes do nome, aí eu passo para o plural. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Por quê? Porque o artigo que vai circular em torno do substantivo, lembra? O substantivo é o carro-chefe quando a gente não tem o verbo aí. Aí, no caso, antes de ter o verbo, a gente tem o sujeito precedido de artigo. Então, se o sujeito for no plural, o verbo também passa para o plural. Porque ele só varia de acordo com o substantivo se ele for precedido de artigo. Toda vez que a gente tem uma partícula ser, que é uma partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito passivo. O que é uma partícula apassivadora? A gente tem as vozes verbais. A gente tem a voz ativa, no caso. Se a gente falar a casa é vendida, é uma voz ativa. Se eu falo vende-se casa, eu tenho uma voz passiva. Então, se eu falo vende-se casa, está no singular. Para eu passar para o plural, eu só coloco o Mzinho aí, vendem-se casas, para concordar. Os verbos impessoais são os que a gente mais confunde na hora de escrever. O que são esses verbos impessoais? São os verbos que eles não variam, eles não flexionam. Por quê? Eles são os verbos que não apresentam sujeito. Eles têm uma forma fixa para ambas as formas que eles forem usados. Os principais verbos impessoais que a gente tem são haver, fazer e o que indica um fenômeno atmosférico. Esse haver é o haver no sentido de existir e o fazer indicando um tempo decorrido. Para ficar mais fácil, a gente pode ver assim. A concordância que a gente tem com o verbo haver é feita sempre na terceira pessoa do singular. O verbo haver é feito sempre na terceira pessoa do singular, quando ele é usado com o sentido de existir ou quando ele indicar um tempo decorrido. Quando ele tem o sentido existir, a gente usa a terceira pessoa do singular ali. Havia uma criança correndo no parque. Se eu passo a frase para o plural, eu não falo haviam várias crianças. Na linguagem, a gente utiliza isso, mas na escrita não. Porque o sentido de existir, ele é impessoal, ele não flexiona, então continua. Havia várias crianças correndo no parque. Mesma coisa quando ele indicar um tempo decorrido. Há 1 minuto, você ainda não tinha chegado. Há 3 minutos, você ainda não tinha chegado. A gente não fala às 3 minutos, a gente fala mantém a forma dele ali. Ele continua com o sentido de tempo decorrido e ele não flexiona. A mesma coisa a gente tem com o verbo fazer. Sempre é utilizado na terceira pessoa do singular quando ele indicar um tempo decorrido. Ele faz, ou a gente utiliza ele na forma natural dele, na forma de voz normal. Fazer. Vai fazer 1 ano que visitei o Canadá. Vai fazer 5 anos que visitei o Canadá. Eu não falo vão fazer 5 anos. Eu flexiono o restante da frase, mas o início continua impessoal, não flexiona. Faz 1 mês desde a última vez que te vi. Faz 3 meses desde a última vez que te vi. Ele continua com a sua forma comum, sua forma normal, impessoal, quando ele indicar um tempo decorrido. E quando a gente tem os verbos que indicam fenômenos meteorológicos, ele é sempre feito na terceira pessoa do singular.
Já amanheceu, anoitece cedo aqui. Chove no fim de tarde, nos dias frios neva muito. Quando eles indicarem os fenômenos da natureza, eles mantêm a sua forma na terceira pessoa. Diferente se eles forem utilizados no sentido figurado. O que é isso? Quando eles não tiverem mais a sua forma original, mantiverem o seu sentido original. Quando eles vierem no sentido figurado, aí sim a gente conjuga esses verbos. E aí a gente estabelece a concordância ali, tanto no singular quanto no plural. Choveram pedidos de ajuda alimentar. Literalmente choveram, caíram vários pedidos do céu? Não. A ideia que está dando essa frase é que tiveram muitos pedidos de ajuda alimentar. Esse choverão está sendo utilizado de uma forma figurada, no sentido figurado. Então, ele não é impessoal, a gente conjuga ele e flexiona ele de acordo com a frase. Hoje, meus filhos amanheceram doentes. Os filhos literalmente viraram um amanhecer? Não, eles acordaram doentes. Então, eu flexiono. Ontem anoiteci chorando por causa de nossa briga. Ontem eu literalmente virei a noite, virei o fenômeno natural noite? Não. Eu passei a noite chorando por causa da nossa briga. Então, toda vez que os verbos que indicam fenômenos da natureza ou meteorológicos forem utilizados no sentido figurado, aí sim eles concordam com o restante da frase. Galerinha, o que eu tinha para hoje é isso. Eu vou ficar aqui até umas 8h10, 8h15. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho, não, professor. Se vocês não tiverem dúvida, eu já vou liberar vocês. Como nós tivemos aula particular para duas hoje, eu vou ficar prendendo vocês aqui. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Eduardo, se você quiser saber a sua nota, você pode perguntar. Não sei se você quer que eu fale aqui. Mas eu vou deixar, como eu vou deixar essa aula gravada, quem quiser saber a nota, só me mandar mensagem no WhatsApp que eu passo. Ou na próxima semana também. Tanto faz. Acho que é isso. Vou liberar vocês, vou ficar segurando vocês aqui não, tá bom? Tá, joia. Boa noite, professora. Boa noite, Marcela. Bom descanso. Bom restinho de semana. Você também. Obrigada.